Ao contrário do que muita gente pensa, o comunismo não vem de Karl Marx. Na verdade, ele remonta aos tempos da antiguidade, nos quais as sociedades tribais viviam em comunismo, e da Idade Média sob as ideias do comunismo cristão, também conhecido como comunismo religioso ou anarcocomunismo. Os primeiros pensamentos sobre o comunismo foram originados de Platão, no texto A República. Nele descreve um estado no qual bens, esposas e filhos seriam compartilhados por todas as pessoas. Seria então um governo sem a ideia de propriedade privada ou mesmo de constituição familiar. A união sexual seria temporária e a criação dos filhos estaria sob a tutela estatal. Muitos séculos depois, o comunismo viria a florescer com a igreja primitiva, no livro Atos dos Apóstolos da Bíblia. Tempos depois, na Idade Média, as desigualdades criticadas e a defesa da queda da nobreza pelas mãos dos revoltosos camponeses comporiam a ideia de comunismo da época. Já no século XVI, assistindo à ascensão da burguesia mercantil, algumas outras críticas passariam pela relação dos valores medievais. A obra Utopia de Thomas More, filósofo britânico que viveu entre 1478 e 1535, retrata bem esse cenário. Na América do Norte dos séculos XVII e XVIII, algumas seitas puritanas implantaram também modelos comunistas de sociedade em uma escala mais reduzida, no mesmo século XVIII, com o iluminismo e as críticas à propriedade privada. A ideia comunista ganha corpo, principalmente por meio dos pensadores mais influentes da época, como o francês Jean-Jacques Rousseau. Apesar de todo o histórico, as ideias modernas do comunismo só foram ser definidas por meio de Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1883, e Friedrich Engels, que viveu entre 1820 e 1895, considerados os fundadores do que conhecemos por socialismo científico. Sob forte influência das decorrências da Revolução Industrial no século XIX, o contexto econômico e social da Europa encontrava um capitalismo em plena ascensão, ao mesmo tempo em que a maioria absoluta da população vivia em condições precárias. Nesse cenário, a teoria marxista pregava a luta de classes, sendo que toda a história da humanidade é permeada pelo antagonismo de uma classe opressora e outra oprimida. Na sociedade capitalista, essas classes são representadas pela burguesia, dona dos meios de produção e das riquezas, e o proletariado, dono apenas da própria mão de obra. Assim, as ideias socialistas de Marx e Engels propunham a abolição da propriedade privada, a socialização de todos os meios de produção e, consequentemente, o fim das desigualdades entre as classes e do trabalho. Apesar de dar nome a vários partidos políticos em todo o mundo e ser utilizado com frequência em discussões e obras literárias, o comunismo nunca existiu, de fato, em escala nacional. Algumas pequenas sociedades inspiradas no modelo existem, mas não é possível falar em um país comunista nos dias de hoje. O Manifesto Comunista é uma obra que foi publicada pela primeira vez no dia 21 de fevereiro de 1848, sendo reconhecido historicamente como um dos tratados políticos com maior influência no mundo. Foi comissionado pela Liga dos Comunistas, tendo sido elaborado pelos próprios pensadores, pais do socialismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels. O documento foi escrito em um cenário de grande processo de lutas, nas revoluções de 1848, também conhecidas como Primavera dos Povos. A revolução durou quase um ano, atingindo os principais países da Europa. Marx e Engels traz no documento uma análise histórica de todas as formas de opressão social, situando a burguesia como a classe opressora de seu contexto. O manifesto
traz uma crítica dura ao modo de produção de capitalismo e à maneira como a sociedade foi estruturada no seu contexto. Nesse sentido, o Manifesto Comunista objetiva criar as bases para a organização da revolução proletária em busca do estabelecimento de uma sociedade igualitária. A simbologia comunista gira em torno da representação do trabalho e dos trabalhadores industriais e rurais de um país. Essas pessoas são os que compõem a classe proletária. Para representar esses dois grupos de trabalhadores, os símbolos utilizados até hoje e mundialmente reconhecidos até hoje são a foice e o martelo, em uma combinação específica de amarelo num fundo vermelho. Geralmente, a foice e o martelo são associados com a estrela de 5 pontas, que representa tanto os continentes habitados do planeta quanto os 5 componentes da sociedade comunista: os camponeses, operários, exército, intelectuais e a juventude. A bandeira da União Soviética incorporou o símbolo em sua bandeira, assim como o Vietnã, a República Popular da China, Angola e Moçambique. Por fim, o símbolo da foice e do martelo acabou por se tornar a simbologia universal do comunismo, estando presente na maioria das referências de países comunistas ao redor do mundo. Já a bandeira vermelha, presente em todo e qualquer movimento comunista, representa o sangue do martírio da classe operária. Geralmente é vista em combinação com outros símbolos que remetem ao comunismo e aos nomes de partidos, sendo usadas por vários associados de cunho socialista ou comunista. Apesar de serem confundidas e serem tratadas como sinônimos, socialismo e comunismo se diferem em diversos aspectos. Para a teoria marxista, o socialismo nada mais é do que uma etapa para se chegar ao objetivo final, o comunismo. Como explicado anteriormente, em uma sociedade socialista, o Estado e o governo são mantidos no controle das relações e dos meios de produção. Entretanto, diferentemente do capitalismo, ele seria conduzido diretamente pelos trabalhadores. Já uma sociedade comunista se encontraria em um estágio futuro, na qual a igualdade absoluta entre os cidadãos teria sido, enfim, alcançada. Nesse cenário, o Estado já poderia ser eliminado, sendo finalizadas também toda e qualquer forma de opressão. A sociedade então encontraria formas de se autorregulamentar, de modo que os trabalhadores seriam proprietários do próprio trabalho e dos bens de produção. No Brasil, o comunismo tem suas raízes no Rio de Janeiro, onde, em 1922, foi fundado o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Teve grande importância para o cenário político nacional, uma vez que a partir dele surgiram vários outros partidos, potencializando o envolvimento político da sociedade brasileira. Durante toda a sua história, o Partido Comunista do Brasil teve que atuar na clandestinidade, principalmente durante os períodos de repressão como o governo Getúlio Vargas e a ditadura militar. Apesar de nunca ter chegado ao poder ou até mesmo ter constituído uma séria ameaça ao status quo da sociedade brasileira, o comunismo foi utilizado várias vezes como uma justificativa para intervenções de extrema direita. A ameaça comunista foi um dos argumentos mais utilizados ao redor do mundo no século XX. Hoje em dia, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, se encontra enfraquecido, de modo que o PCdoB talvez seja o partido de viés comunista com mais inserção na política brasileira. Atualmente, alguns países são considerados e classificados como nações comunistas, ainda que a essência da ideologia jamais tenha sido aplicada. República Popular da China, Cuba, Coreia do Norte, Laos, Transnistria e Vietnã são os países apontados como comunistas nos dias de hoje. É muito difícil classificar esses países como nações comunistas, porque na prática nenhuma delas atingiu esse tipo de organização.
O que é possível atestar é uma aproximação dessas nações aos ideais comunistas, usando os mesmos como inspiração de organização social. Independentemente de alinhamentos políticos, a existência do comunismo é muito importante para a história da humanidade. As ideias com viés e alcance social de Marx e Engels são a base fundadora de muitos movimentos importantes, principalmente no século XIX.